A Rádio Luz Espírita apresenta Programa Palestra Espírita Online. Temas de interesse comum à luz do Espiritismo. Uma produção Equipe Luz Espírita. Mais uma vez, prezados irmãos que se acham na sintonia desta rede virtual, aceitem a minha saudação e estamos conscientes da magnitude deste trabalho em termos espiritual e somos agradecidos a Deus, a divina providência integrada pelos bons espíritos da colônia Maria de Nazaré e das demais colônias espirituais, digamos assim, que propiciam a nós a alegria de possivelmente estarem na sintonia também destes pensamentos verbalizados. Assim como sempre, meus irmãos, conscientes de que nós estamos envolvidos primeiro pela mente divina. Nós estamos dentro da mente divina e a mente divina está em nós. Deus Supremo, causa primária de todas as coisas. E temos certeza também de que o fluido cósmico universal é a substância que permite a propagação e a projeção dos pensamentos que aqui estamos verbalizando. Assim, então, suplicamos aos bons espíritos que estão nos auxiliando neste momento, para que nós possamos corresponder às expectativas da espiritualidade maior, que está acompanhando todos os eventos relacionados com a doutrina do Consolador Prometido, que envolvidos possam ser nossos irmãos, no plano material que estão ativos nesta hora, para que consigam ser bem-sucedidos, inclusive este servo humilde da espiritualidade de Jesus, que vos está falando agora neste momento. E assim predisposto, nós pedimos, em nome de Cristo, ao bom Espírito que com certeza vai nos ajudar no desenvolvimento destas considerações. Que assim seja. Meus irmãos, nós temos consciência plena de que este trabalho é de longo fôlego, pois afinal de contas, estamos falando a respeito da Gênese segundo o Espiritismo e sabemos que este tema é imenso, porque a partir das bases propiciadas no livro que foi redigido por Kardec, obedecendo às orientações da espiritualidade, existem referenciais que permitem um estudo muito amplo em termos de ilustração, principalmente nos dias atuais, quando estamos tão celeremente progredindo no campo da conquista tecnológica, através da qual nós temos informações maravilhosas relacionadas com a comprovação científica dos dizeres de Cristo, quando ele falou: na casa do Pai existem muitas moradas. Então nós estamos certos de que não são hipotéticas as nossas considerações. É preciso que digamos que nós ainda nos baseamos no desenvolvimento destas descrições contidas na Gênese segundo o Espiritismo. Em Galileu Galilei, que usando os préstimos mediúnicos de Camille Flammarion, escreveu muitas das considerações que aqui nós já tivemos a oportunidade de desenvolver na última ocasião quando nós nos comunicamos. Mas sempre é bom dizer que nós existimos num espaço que é infinito. O infinito é a eternidade. Não se sabe onde começa nem onde termina. Não tem, na verdade, começo nem existe fim. E para a comprovação destes fatos, nós já mencionamos exemplos. Em todo caso, vamos dizer a título de repetição que do Monte Palomar, Califórnia, Estados Unidos, foi montado um telescópio de grandíssimo alcance. E com este telescópio conseguiram fotografar inúmeras nebulosas existentes no espaço, luminosas chamadas nebulosas irresolúveis. E estas nebulosas nada mais vêm a ser
do que galáxias que estão tão longe de nós, onde uma delas, para chegar até nós, se percorrer a luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, levaria 2 bilhões de anos para chegar até nós. Percebam bem, meus irmãos, que muitas vezes, quando observamos o céu e enxergamos as estrelas, até mesmo da nossa Via Láctea, poderemos estar percebendo uma imagem que já não existe mais. Tamanha é a distância em que essa estrela encontra-se de nós. Então, sobre tudo isso nós falamos, mas falamos também que o universo, do ponto de vista material, ele é feito e está sendo feito sempre a partir da matéria-prima que nós chamamos de fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal é impregnado do princípio vital e são frutos das emanações divinas, usando, vejam bem, os dizeres de André Luiz, que assim se manifestou. O hálito divino é a fonte de origem do fluido cósmico. E ele traz em si o princípio vital, graças ao que, a partir da matéria e usando todos os parâmetros científicos, poderemos entender que Charles Darwin estava com a totalidade das razões quando pregou as suas teorias e demonstrou a sua teoria, porque, na verdade, na Terra surgiram as substâncias necessárias para que os co-criadores do Pai, coordenando com seu poder criativo, pudesse viabilizar o aparecimento dos primeiros seres vivos no oceano primitivo. Nós estamos falando, resumidamente, porque estas considerações já foram alvo de análise no mês que passou. Mas, a título de lembrete, para refrescarmos a nossa memória, nós temos que fazer essa ligeira recapitulação para que vocês possam recordar-se, a fim de que possamos tomar de novo o fio da meada. Nós temos ainda a dizer que foi dito que no universo, ao alcance das sondas espaciais que atualmente são enviadas, existe a probabilidade matemática orçada pelos supercomputadores, possivelmente da NASA, que tem no universo, ao alcance das nossas avaliações, porque o universo é muito maior, cerca de 10 na potência 13, para expressar o número de galáxias existente no nosso universo. Isto quer dizer, meus irmãos, 10 trilhões de galáxias. Ainda também foi dito que a nossa Via Láctea, que tem 250 bilhões de estrelas, apresenta um diâmetro que vai, com a velocidade da luz, ser medido como sendo de 100 mil anos-luz. Percebam bem a dimensão imensa. Nós nem com a velocidade do pensamento, se usássemos a vida toda, poderíamos fazer o percurso deste espaço incomensurável. E, no entanto, estejamos certos, não é a maior das galáxias existentes no universo. Então nós temos o nascimento do nosso mundo, passando agora para a Terra, num dia aconteceu e também irá chegar o momento do seu desaparecimento. O tempo na Terra e sua relatividade. O tempo em outros mundos é incompatível com o tempo da Terra. É preciso que digamos isso, e nós, inclusive, exemplificamos na outra vez que passou, porque para termos uma ideia, um dia significa uma volta que o planeta faz em torno de si mesmo. Isso é um dia. Agora, se considerarmos o movimento de translação da Terra, ela irá fazer a volta completa ao redor do Sol em 1 ano. Só que tem um detalhe: a duração do ano da Terra é 365 dias. Vejam só. E aqui, para nós, 1 ano, lá, por exemplo, no planeta Plutão, é de 247 anos Terra.
247 anos e meio, Terra, anos Terra. Vejam só como então tem diferença. O tempo que leva este planeta, que faz parte do nosso sistema solar, é de 247 anos para que o seu movimento de translação aconteça em torno do nosso Sol. Percebam bem, portanto, como existe uma relatividade no tempo e nós precisamos ter consciência deste fato. Só que todos esses eventos que se definem como sendo a sucessão das coisas transitórias, eles acontecem, mas é dentro da eternidade. Então o tempo não conta dentro da eternidade. E antes, e com certeza, que este universo houvesse surgido e que é tanto motivo de pesquisa pelo mundo científico, outros universos o antecederam. Tudo aquilo que se sucede transitoriamente traduz o tempo, e esse tempo um dia com certeza irá terminar. Só que nesta altura dos acontecimentos, nós seres espirituais somos eternos, fomos criados e na nossa criação, e por isso agradecemos a Deus, vamos existir por toda a eternidade. Portanto, na sucessão das coisas transitórias, que é a definição do tempo, no dia em que a nossa Terra, por exemplo, não mais exista, nós iremos ser, conforme informação das próprias entidades espirituais, cidadãos do universo. Iremos ser espíritos superiores que existem no universo. E a nossa trajetória evolutiva independe das nossas preocupações dentro da eternidade, porque nós existimos na eternidade. Então, nós temos que fazer essa análise, porque, afinal de contas, nós precisamos ter consciência de como os fatos acontecem. E nós estávamos dizendo há poucos momentos que o fluido cósmico é a matéria-prima, e na nossa recapitulação, porque ainda é recapitulação, nós sabemos que este fluido cósmico, sem entrarmos em detalhes, ele foi usado pelo poder pensante da criação divina, através de dinâmicas que transcendem o nosso entendimento. Foi usado para a formação dos átomos que perfazem as substâncias e que perfazem a matéria no campo concreto, no campo material, mas também são usados na outra dimensão da vida para a formação do mundo espiritual. Então percebam, meus irmãos, que realmente nós estamos falando de verdades. Por quê? Porque, na verdade, os átomos e as substâncias são formados de fluido cósmico, e esse fluido cósmico nada mais vem a ser do que energia que foi criada a partir da mente divina. E tanto isto é verdade que, pela desintegração atômica, as partículas elementares que formam o átomo transformam-se em energia pura. Então, todo o universo, toda a matéria, origina-se de Deus, e o fluido cósmico é a matéria primordial. Da unidade resulta a variedade, e na variedade dos elementos resultam as propriedades. Propriedades como gravitação, até a nível universal, mas a nível de Terra também e de outros sistemas solares do universo, tudo tem gravidade. A coesão é outra propriedade que surge como decorrência. A afinidade, o magnetismo, a eletricidade, a força centrífuga, a força centrípeta. Então percebam, meus irmãos, que nós estamos aqui rapidamente fazendo uma revisão. Então a gente sabe que a formação primária de tudo remonta a Deus. As sucessões delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Podemos dizer que o universo nasceu criança. O fluido cósmico é o princípio vital de tudo, é de origem divina. A dinâmica da formação do nosso sistema solar, a partir do fluido cósmico, num dia aconteceu.
Eu digo a título de curiosidade, e pesquisamos para dizer essa verdade, na superfície do Sol existe uma temperatura estabelecida já cientificamente, que gira em torno de 6.000 graus centígrados. Mas, se a gente considera o Sol na sua parte nuclear, então a temperatura sobe para 150 milhões de graus centígrados. Percebam, meus irmãos, do que estou falando. 150 milhões de graus centígrados, ou mais ainda. Então, é a fonte da vida. É a fonte da vida que fornece, digamos assim, a energia necessária. E são mecanismos dos quais valeram-se os co-criadores do Pai e a divina providência, para que todos esses eventos maravilhosos relacionados com as moradas da casa do Pai pudessem se tornar as moradas mesmo para abrigarem as personalidades almas nas quais, em diferentes gradações evolutivas, estão exercitando a sua trajetória de progresso, protagonizando, melhor dizendo, as suas reparações, as suas transgressões contra as leis divinas e o seu processo de unificação em termos de harmonização com o grande Pai que é o nosso Deus. É preciso ainda que digamos, quando o nosso sistema solar foi feito, a nossa Via Láctea já tinha 10 bilhões de anos. Percebam bem, meus irmãos, essas considerações todas são necessárias para que nós possamos, através de tais exposições, proporcionar no entendimento das pessoas as análises e os meios, e eu estou precariamente me desempenhando nesta função para que nós possamos desmitificar dogmas que foram cristalizados no tempo e que referem-se, às vezes, à criação do nosso mundo em um tempo menor do que aquele que seria necessário para que pudesse acontecer a germinação de uma semente plantada na terra. Percebam bem, mas é na proporção em que vamos adquirindo estes conhecimentos é que nós vamos percebendo estas maravilhas que se acham ao alcance do entendimento da nossa doutrina espírita e que vale-se do seu tríplice aspecto na sua evolução e no seu fornecimento de meios para que os seguidores e estudiosos da doutrina, trabalhadores de última hora, possam não só interiorizar esses conhecimentos e aprofundá-los também, como também estamos propiciando para as pessoas os meios para que ela igualmente conheça valores e fatos maravilhosos. Por exemplo, meus irmãos, aqui nós vamos falar que além do sistema solar existem cometas que passam numa órbita elíptica, e eu vou citar como exemplo um cometa que foi visto pela primeira vez em 1607 por Kepler, um cientista, astrônomo do passado, que foi muito perseguido pela igreja por causa das suas ideias. E o mesmo satélite foi visto também por Peter von Benewitz, que presenciou em 1531. E agora vamos citar o nome de Edmund Halley, que descobriu que a órbita desse planeta era elíptica e a visibilidade na Terra acontecia a cada 76 anos. Com base nesses fatos, então, para nós entendermos, temos que a história os estudiosos podem até prever a data do aparecimento periódico do mencionado cometa, que leva o nome daquele que conseguiu estabelecer a duração do tempo necessário para que o cometa percorresse a sua órbita elíptica. Então, em 1758 é o cometa de Halley, em 1835 voltou a aparecer, em 1910 voltou a aparecer, em 1986 irá aparecer de novo e estará agora aparecendo, ou melhor, apareceu de novo e estará agora aparecendo em 2062. A gente pode prever e passo a passo nós vamos descobrindo
leis e segredos relacionados com a criação divina no que se refere à criação do universo, que prima pela harmonia, que prima pela perfeição, que prima pela maneira equilibrada como funciona. Não temos muito a dizer mais a respeito das dimensões da galáxia, porque nós já havíamos falado, mas temos a ideia de que a mesma possui 250 bilhões de estrelas. E que, segundo Carl Sagan e Frank Drake, dentro das estimativas matemáticas, pelo menos existe, no mínimo, 1 milhão de supercivilizações aqui na nossa Via Láctea. Percebam, meus irmãos, então, que realmente nós não somos os únicos do planeta e nem tampouco o universo foi feito para embelezamento e alegria dos homens. O universo todo foi feito não para nos servir, mas sim para serem os planetas, as moradas da casa do Pai, que permite a estabilidade do todo. São as forças diretrizes que traduzem a grande lei geral, configuradas pela eterna estabilidade, outorgada pela inteligência suprema que é Deus. Nós sabemos que o universo não foi feito, como estava dizendo há poucos momentos, para o homem terreno, como interpretavam as crenças do passado, os quais pregavam que para a alegria dos homens e para servi-lo, o universo havia sido feito. Este é o propósito da doutrina. Esta é uma das funções contidas nas verdades que Cristo disse que o Consolador prometido um dia nos iria revelar, porque de tudo ele não havia falado quando previu que Deus, seu Pai, iria enviar o Consolador prometido, que é o conjunto doutrinário que nós estamos tomando como referência na nossa vida e serve também como referencial para a vida de todas as pessoas que chegaram ao grau de conhecimentos. Então, percebam, o universo é muito mais do que imaginava o sistema ptolomaico, criado por Ptolomeu, que foi usado como referência pelo cristianismo romano. Galilei, teve que renunciar a todos os seus ensinamentos, porque se assim não fizesse, iria ser condenado à morte. Todavia, por causa da sua pretensão de ter feito as revelações que fez, relacionadas com o fato de que a Terra não era o centro do universo, ele foi condenado a morar, a ficar exilado dentro da sua própria casa até o final de seus dias. Então, como nós precisamos progredir para entendermos que existe a nossa necessidade de interpretação dos ensinamentos da Bíblia, que é maravilhosa, meus irmãos. É uma fonte imensa de conhecimentos e de ensinamentos que servem para o nosso progresso. Só que nós precisamos usar o critério crítico da nossa análise no grau evolutivo pelo qual nós estamos passando, porque senão nós iríamos entender que na guerra feita pelo povo judeu contra um povo bárbaro que estava acontecendo, como a guerra poderia acontecer somente no transcurso do dia claro, José elevou as mãos para o alto, para os céus, e sustou o movimento do sol. Ora, se ele havia conseguido isso, e a Bíblia dizia, e fora da igreja não existia salvação, percebam, meus irmãos, como é que ele poderia afirmar, o Galileu Galilei, que a Terra não era o centro do universo? Nós estamos fazendo isso não para agredir, absolutamente. Nós precisamos dizer essas coisas para percebermos que nós, seres humanos, somos limitados e equivocados. Não se turbem os vossos corações. Há muitas moradas na casa do Pai. E se assim não o fosse, eu já vos teria dito: eis que me vou para vos preparar o caminho. E quando vos tenha preparado o caminho, eu voltarei e os arrebatarei para mim, a fim de que onde eu esteja, ali também estejai vós. É claro que Cristo estava falando com seus discípulos, mas também fazendo uma previsão
de que nós somos habitantes do universo. E quando nós galgamos um certo patamar evolutivo e nos libertamos das nossas imperfeições, nós temos, na verdade, condições de ir para um outro orbe, de patamar mais alto em termos de evolução, em termos de felicidade, e ali acontece a continuidade do nosso progresso. Outro fato importante, meus irmãos, agora passando para a Terra, depois destas considerações. A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação, através da chamada geologia, que cresceu muito a partir do século XIX e até mesmo de antes. Ciência nascida neste século projetou luz sobre tão controvertida questão da origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam. Porque, na verdade, nos 7 dias de criação da Terra, não foi revelado pelos profetas que escreveram a Bíblia que outros dias que simbolizam um tempo incomensurável aconteceram antes do surgimento do homem. E a arqueologia e a geologia nos fornecem essas verdades. E hoje nós sabemos que poderemos considerar então como sendo 7 períodos, para não ficarmos tanto desarmonizados com o pensamento de pessoas que são bem intencionadas. Não se trata a geologia de simples hipótese, porque ela apresenta-se embasada nos fatos, devidamente interpretado, conclusões que nenhuma dúvida justifica, nas camadas geológicas da Terra que formou-se e da qual tanto nós conversamos em outras oportunidades, encontramos a história, a descrição da história da sua formação. É a própria natureza que fala, que se apresenta com evidências que, devidamente interpretadas, revela verdades que desmitificam as informações fantasiosas dos dias da criação. Eu não estou pedindo desculpas nem perdão para ninguém. É necessário que analisemos para percebermos: nós somos cidadãos universais, nós somos eternos e nós precisamos nos libertar de dogmas cristalizados do tempo e entendermos perfeitamente a obra maravilhosa que é a criação divina. Quando nós encontramos traços de fogo num corte que se faça numa escavação na terra, é porque fogo aconteceu ali. Quando nós encontramos traços de animais, é porque animais viveram ali. E realmente nós estamos falando já de 2 ciências, que é a geologia e a arqueologia. E essa é a razão de nós termos o tríplice aspecto filosófico, científico e religioso. A geologia é uma ciência de observação e só tira deduções do que vê. Não afirma a respeito de fatos duvidosos, mas espera acontecer as soluções procuradas. Sem as descobertas da geologia e também da astronomia, e por que não dizer da arqueologia, a gênese, que vem a ser a origem do mundo, ainda estaria nas trevas das descrições lendárias. Graças à geologia e graças à astronomia e graças a todos os outros conjuntos de ciências que nós aqui descrevemos em outras oportunidades, até mesmo em detalhes, nós podemos dizer que o homem hoje conhece a história da sua habitação. Não tem por que discordarmos da ciência. Kardec mesmo disse: no dia que a ciência comprovar que a doutrina espírita está com uma interpretação equivocada, aceita-se a ciência e a doutrina então modificará sua opinião nesse aspecto. Ele disse isto porque era um sábio, porque sabia que tinha seus limites, mas na verdade até hoje não precisou acontecer modificação. O que acontece a partir das bases constituídas por Kardec é que estas bases representam o fundamento no qual a grande obra que se configura pela doutrina espírita, a doutrina do Consolador Prometido, vai se ampliando cada vez mais.
Porque na medida em que a ciência cresce, mais vai se ampliando a nossa capacidade para fazermos análises, enxergarmos a grandeza da criação divina e, enfim, nos tornarmos almas em processo de evolução verdadeiramente, como é desejo da mente divina quando nos constituiu. Nós marchamos em direção a Ele. Cristo mesmo disse, meus irmãos, quando os discípulos surpreendiam-se com os milagres que Ele conseguia, Ele disse: num dia podereis fazer tudo o que eu faço, e ainda muito mais do que eu faço. E deu até mesmo a entender que cada um de nós tem um pedacinho de Deus dentro de si, porque realmente Ele é onipresente, está em nós e nós estamos nele. Isto quer dizer, meus irmãos, que só através do nosso crescimento é que a nossa capacidade criativa e as nossas potencialidades que nos irão tornar num dia, na trajetória infinita dentro da eternidade, espíritos libertos e puros, co-criadores do Pai, só irá acontecer a partir não somente das virtudes que desenvolvemos em nós, mas também a partir do desenvolvimento dos conhecimentos, porque quando nós nos apropriamos, meus irmãos, destes conhecimentos, nós estamos apenas nos relacionando com aquilo que Deus eterno, dentro da eternidade, sempre soube e faz, e prossegue fazendo. Agora, voltando para a Terra, nas camadas estratificadas, formaram-se sucessivamente, depositando uma camada sobre a outra, desde a mais profunda até a camada da superfície, onde hoje sabemos cresce o mundo animal. Aqui é preciso que façamos um pequeno parênteses, meus irmãos, porque afinal de contas estamos analisando a dinâmica dentro de respaldo científico por meio da qual esta morada foi constituída para que nós, seres vivos que estamos aqui e o homem está entre estes seres vivos, possamos morar e progredir. Não pensemos que somente nós percorremos este trajeto evolutivo. Todos os demais seres foram criados com um propósito, e na medida em que o tempo passa e que cresce o nosso conhecimento, nós iremos entendendo cada vez mais. Não vamos falar das exposições brilhantes de Hernani Guimarães de Andrade, mas vamos tão somente dizer, como justificativa desta consideração, que Hernani Guimarães de Andrade falou do MOB, que quer dizer Modelo Organizador Biológico, e falou até em casos excepcionais em que conseguiram a fotografia deste modelo organizador biológico em alguns seres vivos, animais e vegetais. Percebam bem como nós estamos então distantes de termos pleno conhecimento a respeito de tudo. Hernani Guimarães de Andrade foi um grande pesquisador, foi praticamente um cientista no campo da pesquisa, mas foi, acima de tudo, um irmão espírita que trabalhou para cientificamente enxergar aquelas verdades que no livro Evolução em Dois Mundos, escrito por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, fala de todos os seres vivos e da sua trajetória evolutiva a partir das mônadas celestiais. Tudo isso aconteceu. Mas, se fôssemos recordar esses fatos já expostos, nós ficaríamos aqui na totalidade do horário, fazendo as mesmas considerações, e não é nosso propósito que sejamos repetitivos sempre nas mesmas ideias. Então, o que importa é que nós entendamos, no parênteses que eu estou tentando fazer, meus irmãos, é que a Terra, que desprendeu-se, usando a teoria de Laplace, da fonte incandescente maior, que ficou sendo o nosso Sol, estrela de quinta grandeza, esta Terra tinha um calor tão grande quanto a temperatura existente, no mínimo, na superfície do Sol, que é de 6.000 graus centígrados. Mas acreditamos que nos primórdios dos tempos essa temperatura era muito maior. E assim percebam, esta Terra precisou resfriar na sua superfície, precisou perder calor para o espaço.
E na perda deste calor foi necessário, e a ciência calcula, dentro de bases científicas, na atualidade, que precisou transcorrer um tempo de 4,5 a 5 milhões de anos. Vejam por que eu digo que os dias da criação dependem de períodos. E é claro que nós estamos aqui, quando dizemos isto, nos referindo a um fato que aconteceu num dos 6 períodos que a ciência usa como referencial e que é chamado de período primário. E esse processo de resfriamento chegou ao 1000 graus. E nos 1000 graus começou a acontecer na superfície da Terra a primeira solidificação, porque tudo era uma massa incandescente. Ainda não tinha razões não tinha meios, não tinha como ali surgir a vida. Esta terra precisou ainda prosseguir resfriando. E agora eu vou dizer uma coisa importante, meus irmãos, e que inclusive está escrito na Gênesis de forma bem clara. Percebam como o nosso irmão Hipólito Lyon Denizar Rivail era um pedagogo evoluído, muito evoluído, pois ele dominava 7 ou 8 línguas, conhecia profundamente matemática, conhecia a química, a física do seu tempo e era fisiologista também. Enfim, naquele tempo o pedagogo era um proprietário de imenso acervo cultural. Ele foi discípulo de Imrich Pestalozzi, o pai da pedagogia, e que os pedagogos hoje, muito poucos deles conhecem. Falam de pedagogos famosos do presente, mas esqueceram-se do pai da pedagogia, chamado Imrich Pestalozzi. E então, aconteceu esse resfriamento, estava a 1000 graus centígrados a temperatura da Terra. E quando esta temperatura baixou para 750 graus centígrados, aí já a espessura da crosta terrestre havia se solidificado e apresentava-se com uma espessura de 9.650 metros. Já era uma espessura considerável, mas ainda não tinha ali condições para que pudesse surgir qualquer forma de vida. E é preciso que eu diga, este processo de resfriamento continuou. E eu preciso dizer para vocês, porque na verdade, embora já tenha dito antes, preciso darmos um caminho para que fique mais ao nosso alcance o entendimento. Depois disso, meus irmãos, podemos imaginar que das entranhas da Terra ainda acontecia efervescência e os componentes da Terra, muito destes componentes da Terra, assumiam forma gasosa. Imaginem agora uma chuva se precipitando sobre a Terra de ferro líquido. Ferro liquefeito, porque na verdade a dinâmica da chuva de ferro é o gás se condensando, transformando-se em gotículas e caindo sobre a Terra. E na Gênesis, segundo o Espiritismo, fala precipitação de chuva líquida de ouro sobre a Terra, porque se transformou em gás, tamanha era a temperatura, e esse gás então se condensou quando perdeu o calor e transformou-se em gotículas e caiu sobre a Terra. E então o homem sabe que existiam, especialmente no passado, porque muita exploração desse mineral nobre foi feita, os filões de ouro nas entranhas da Terra. E assim sucessivamente. Depois que os metais se precipitaram e não tinha mais como acontecer a precipitação dos mesmos por causa do grau de resfriamento da Terra, aí começou a existir a precipitação da água, que também fazia parte da composição da Terra. E vejam só, meus irmãos, precisou acontecer uma chuva que hoje também a ciência comprova como tendo sido verdadeira. Durante 60 mil anos consecutivos, chuvas torrenciais caíam sobre a Terra. Essa água incidia sobre a Terra e logo depois se transformava em nuvens que ficavam envolvendo a Terra para mais uma vez prosseguirem caindo, e assim a chuva aconteceu durante 60 mil anos. Vocês podem achar curioso como se pode conseguir isso. Eu digo só para satisfazer a curiosidade maior de algumas pessoas, porque na leitura a gente vai aprendendo essas coisas. Eu também tenho conhecimentos muito limitados, mas é possível fazer a datação usando o isótopo radioativo do carbono 12 e se estimar a idade das rochas.
e dentro de algumas rochas ainda existe água dos tempos primitivos, quando o mundo ainda não tinha vida. Então tem caminho, sim, para se descobrir, por exemplo, que há 3,5 bilhões de anos surgiram os primeiros seres vivos, os estromatólitos, que é uma modalidade de rocha redonda, em torno da qual formam-se colônias bacterianas, fornecem os elementos para que possamos dar essa informação com plena certeza, com toda a segurança. Portanto, meus irmãos, essas camadas estratificadas nos permitem formular estas e muitas outras conclusões. Abaixo da superfície do solo, a gente sabe que existe a rocha matriz, ou seja, quando especialmente vão fazer um estaqueamento para a construção de uma grande obra, de um grande prédio, é necessário que se abram com brocas o espaço e vai se introjetando naquele espaço que é aberto em direção à profundidade do solo, o concreto. Mas antes que isso seja feito, a perfuração vai até a rocha pura, e essa rocha é chamada de rocha matriz. É a rocha a partir da qual aquela terra sobre a qual nós estamos se formou. Então, existem diversos tipos de rocha, existem diversas rochas matrizes e existem diversos tipos de solo, e assim a gente percebe que a unificação da multiplicidade de conhecimentos dos vários campos científicos concedem ao homem a oportunidade de ele conhecer o seu passado, especialmente na formação da Terra, no que refiro-me, é claro, aos geólogos e também aos arqueólogos. Essa rocha matriz vira solo, meus irmãos, porque os agentes que a ciência hoje chama agentes de intemperismo atuem sobre elas, e assim elas vão se fragmentando. Quando vocês enxergam uma montanha cujo pico é arredondado, significa que os agentes de intemperismo, ao longo do tempo, meus irmãos, foram provocando o desgaste daquela montanha, até o dia, dentro de um tempo ilimitado e inalcançável por nós, aquela montanha vai desaparecer, porque os agentes intempéricos promovem a desagregação das partículas que formam aquela montanha e ela toda é transformada em solo. Nós temos rochas graníticas. As graníticas são formadas de quartzo, feldespato e mica. Nós temos as rochas areníticas, que os índios muito usavam como matéria-prima para confeccionar seus objetos bélicos, porque eles faziam pontas de flecha das rochas chamadas areníticas. Existem as rochas argilosas, rochas de marna, rochas metamórficas, rochas de ardósia, menos dura, rochas marmóreas, que fornece o mármore que de nós é tão conhecido, rochas calcárias, existe o asfalto, que são fontes originadas de seres vivos e retirada da profundidade da terra, junto com o petróleo. Existe o carvão mineral, obtido das matas, das árvores primitivas, que ficaram soterradas e foram transformadas em mineral sem sofrer a devida decomposição. Existem as rochas vitrificadas, existem as rochas fundidas. E existem outras variedades de rochas também. Na verdade, é preciso que tenhamos esses conhecimentos para entendermos a impossibilidade que existia da Terra ser formada em 6 dias e o Pai Criador ter descansado no 7º dia. Muitas formas de vida existiram antes que o homem houvesse aparecido na Terra. Mas é necessário ainda prosseguirmos as nossas análises, porque vejam bem, nós iremos falar sobre fluidos, nós vamos falar sobre cura, nós vamos falar sobre muita coisa que pertence todas elas à nossa doutrina espírita. Mas isso aí é o começo da Gênese, segundo o Espiritismo. Então eu peço para vocês que tenham a paciência para que possamos fazer essas ponderações, a fim de que o nosso trabalho não fique incompleto. Ele tem que ficar completo
temos que ser fiel usando as referências de Kardec para que vocês possam perceber a magnitude incomensurável das verdades contidas no Consolador prometido por Cristo e que Deus iria enviar em seu nome para nos proporcionar todos os ensinamentos, fazendo-nos recordar do que ele nos tinha ensinado, falando a respeito de muitas outras coisas. Chegou o momento evolutivo da Terra, no qual estamos habilitados para fazer análises e nestes termos a respeito destes fatos e que traduzem a dinâmica por intermédio da qual a Terra é feita e nós precisamos conhecer o nosso planeta Terra. No começo, meus irmãos, quando o nosso planeta Terra foi feito, nós temos que após a precipitação destas chuvas, durante 60 mil anos consecutivos, formou-se um oceano primitivo e a Terra emergia das águas. Ela formava um bloco único e o oceano não tinha nem mesmo tanta profundidade. Mas, por outro lado, é preciso que levemos em conta que existe uma temperatura altíssima no centro da Terra e que essa temperatura corresponde à mesma temperatura que existia quando a Terra formou-se, ou seja, quando ela desprendeu-se do solo e começou no seu movimento de rotação a sofrer esse resfriamento, que levou muito mais do que 5 milhões de anos, porque além deles tem mais 60 mil anos que precisam ser computados. Mas lá nas entranhas da Terra prossegue existindo massa ígnea, líquida, efervescente e que tem a sua existência comprovada não porque nós estamos dizendo, mas todos nós sabemos que as erupções vulcânicas, de onde projetam-se não somente gases, mas também rochas fundidas, transformadas em líquido efervescente, comprovam que as entranhas da Terra prosseguem tendo o seu calor de origem e que a crosta envolvente da Terra existe e retém este calor. E quando erupções vulcânicas formam-se, acontecem, e essas montanhas perdem gases e perdem substâncias efervescentes, nada mais estão desempenhando do que uma função reguladora do planeta Terra, para que calamidades piores não possam acontecer. E as erupções vulcânicas do passado, quando a Terra era primitiva, eram muito frequentes. E nesta frequência, ela acontecia, ou melhor, esta frequência, ela acontecia porque a crosta da Terra era muito fina. Ela tinha 9.650 metros de espessura, isso era muito pouco. Então, em todos os lugares existia a projeção de gases e de lavas incandescentes. Agora temos que dizer que a Terra era um bloco único e era chamado de Pangeia. E o oceano primitivo era chamado de Pantalassa. Pangeia era um bloco único de terra formando o planeta Terra, emergindo das águas que cercavam esse bloco único. Mas numa certa altura, e isso aí foi no período de transição, porque tudo isso que eu disse até agora fez parte do período primário. O período primário, porque são 6 períodos que nós estamos tomando como base. Nesses 6 períodos, o primário aconteceu a formação da Terra. No período de transição, prosseguiu acontecendo o resfriamento da Terra. E somente após esse resfriamento é que aconteceu, então, o aparecimento das condições para que surgissem aqui os primeiros seres vivos, criados, bem entendido por Deus. Porque eu não abro mão de uma informação maravilhosa, existente na Gênese segundo o Espiritismo, que o fluido cósmico universal é impregnado do princípio vital. E graças a este princípio vital, existe a possibilidade científica de termos certeza de que André Luiz estava correto quando disse que nós somos oriundos das mônadas celestiais. E Leon Denis estava correto quando disse que o espírito dorme no mineral, o espírito sonha no vegetal e começa a agitar-se no animal para despertar no reino hominal. Mineral, vegetal, agita-se no animal e desperta no hominal. É a trajetória da mônada celestial percorrendo
no seu trajeto evolutivo e adquirindo ao mesmo tempo as experiências que acontece na sucessão, porque o modelo organizador biológico, este sobrevive à morte e ele incorpora a experiência daquele ser vivo nos seus graus iniciais de evolução, que são muito pequenos. Eu deixo bem claro, meus irmãos, e até me sinto na obrigação de dizer isto com toda tranquilidade: nós, almas humanizadas, somos egressos do mundo animal. Nós percorremos uma trajetória evolutiva acompanhados pelos co-criadores do Pai, desde as escalas, através das escalas zoológicas todas existentes na nossa natureza. Mas antes que isto houvesse acontecido, outros seres vivos também se faziam presentes. Então a Terra tinha só esse bloco único e o oceano não era muito profundo. Mas começaram a acontecer essas movimentações de forças ciclópicas nas entranhas da Terra, e assim começaram a surgir as ondulações, as montanhas, montanhas de origem vulcânica ou montanhas de origem devido às movimentações que aconteciam nas entranhas da Terra. Até o momento, meus irmãos, em que este bloco único fragmentou-se e no seu processo de fragmentação, meus irmãos, formaram-se as placas tectônicas que flutuam sobre o manto da Terra, que é uma parte mais profunda da nossa Terra, porém antes do núcleo. E essas placas tectônicas fazem esses movimentos e graças à movimentação destas placas acontecem os terremotos. Uma coisa que me parece oportuno dizer para vocês é que muitas vezes até mesmo um povo é abençoado quando uma erupção vulcânica acontece na profundidade do mar. Isso aconteceu no Japão agora há pouquíssimo tempo. Está ocorrendo a formação de uma nova ilha. Eles lá dependem de espaço. E essa ilha nada mais foi a emersão de um vulcão existente na profundidade do mar e entrando em contato com a água, ela foi se solidificando e tem uma ilha formada. Eu não sei em que ponto está a evolução destes acontecimentos, mas há não muito tempo foi divulgada esta notícia pelos veículos de comunicação, inclusive com imagens mostrando que realmente era verdade. Então percebam, as placas tectônicas, elas se movem, e agora nós temos a placa chamada placa de Nazca e placa sul-americana. Eu só vou mencionar agora duas placas. E do encontro dessas placas que se movimentam, a placa de Nazca começou a entrar por baixo da placa americana nas entranhas, sul-americana, nas entranhas da Terra. E assim começou, então, a existir a elevação ao longo do nosso continente sul-americano da Cordilheira dos Andes. Isto quer dizer, meus irmãos, que grande parte do nosso país era constituído de mar. E a Cordilheira dos Andes criou esse isolamento. Mas na medida em que acontece a elevação da montanha, também verifica-se o deslocamento das águas. E agora vamos dizer uma coisa muito importante: os oceanos primitivos, eles ocuparam diversos leitos na Terra. Os rios também. Percebam, no começo dos tempos, o mar não era tão salgado, mas as características e a composição do mar, especialmente no passado, porque conseguiram também fazer essas análises. Porque quando existe uma erupção vulcânica, às vezes fica um pouco de água de um passado remoto muito distante retido dentro da rocha, ela fica oca. E a gente pode perfurar essa rocha, que geralmente tem um formato esférico, e analisar esta água. E essa água do oceano primitivo tinha uma composição em muito parecido com o nosso plasma, ou melhor, com a nossa linfa, porque nós somos mais água do que qualquer outra coisa. 65% do nosso peso, dependendo da nossa idade, é constituído por água. E a vida surgiu no mar. Nós somos filhos da água. Percebam, meus irmãos, como tem coisas importantes para nós levarmos como referência nas nossas considerações. Essa Cordilheira dos Andes, assim, foi erguida paulatinamente devido à movimentação da placa de Nazca
e a placa sul-americana, que forma todo o nosso continente sul-americano. Nós estamos em cima de uma placa tectônica, e estas placas tectônicas estão apoiadas sobre o manto da Terra. Os cientistas conhecem muito a respeito deste tema, deste assunto, especialmente os geólogos, mas a verdade é que a Cordilheira dos Andes tem hoje uma altitude de 5.000 metros. E as pessoas leigas poderiam perguntar, mas como ele pode fazer uma afirmativa nesses termos? Pois está no livro A Gênese segundo o Espiritismo, que pesquisadores foram na parte mais alta dessas montanhas, a 5.000 metros de altitude, e lá encontraram, na forma petrificada, conchas de moluscos que faziam parte da profundidade do mar, que deixou de existir naquele lugar porque formou-se essa cordilheira, que ergueu-se. Então, foi encontrado nessa altitude provas de que realmente ocorreu a elevação da Terra e formou-se essa cadeia imensa que praticamente existe margeando todo o nosso continente sul-americano. Alfred Wegener, meus irmãos, é o nome de um cientista, nome germânico, como vocês puderam ver quando pronunciei. Ele descobriu nas suas pesquisas que existia na profundidade do Oceano Atlântico uma crista média, que nada mais vem a ser do que uma elevação de terra da profundidade em direção à superfície da água, e é claro que está muito longe ainda da superfície, e é essa crista média que está afastando a placa sul-africana da placa sul-americana. Se vocês olharem no mapa geográfico, vocês irão perceber que existe como se fosse peças de um quebra-cabeça, onde a África pode ser inserida no continente sul-americano. Existe uma saliência e uma reentrância. E ele foi mais longe. Ele conseguiu medir a velocidade de deslocamento destas placas tectônicas. E calculou e chegou à conclusão de que era 2 centímetros por ano. Então, em função da demonstração deste cálculo, eu não sei como ele chegou a esse resultado, mas é como disse, a ciência não cessa nunca suas pesquisas para conhecer o mundo onde vive e também para conhecer de onde viemos e para onde vamos e por que nós estamos aqui. Mas a verdade é que ele conseguiu. Ele pôde ter até uma ideia do tempo em que começou a acontecer a fragmentação do bloco único chamado Pangeia em continentes menores. E hoje nós temos, além das ilhas existentes em várias regiões do nosso planeta, no mar, os continentes que foram fragmentados em virtude, em decorrência das forças telúricas, ciclópicas, manifestadas nas entranhas da Terra, porque lá continua essa massa líquida, incandescente, produzindo vapores, queimando rochas e criando movimentações, e assim nós estamos tendo um planeta que é muito dinâmico na sua forma como acontece. Então, essa Pangeia fragmentou-se e nós tivemos assim os oceanos também divididos em partes, que recebem várias designações e que nós deixaremos de lado para não ficarmos nesses detalhes que eu sei fazem parte do aprendizado dos estudantes a nível de 1º e de 2º graus. Realmente, passo a passo, nós vamos avançando, porque é preciso que entendamos que esta fragmentação do bloco único aconteceu na nossa Terra no período terciário. O período primário, meus irmãos, foi o de surgimento da Terra e seu resfriamento. O período de transição foi o 2º período, onde o resfriamento teve a sua continuidade. E no período terciário aconteceu a fragmentação do continente. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Candelária acharam na forma petrificada um ser vivo, parece-me que é uma transição evolutiva em direção aos mamíferos. Mas também outras descobertas, inclusive de esqueletos de dinossauros e outras formas de animais que existiram no passado e que no período terciário surgiram na Terra. Isso aí prova, porque também os mesmos achados são feitos no outro continente, que a Terra não tinha 5 continentes,
ela era um bloco único, e quando a fragmentação aconteceu, estes seres vivos pré-históricos ficaram então separados. E esta comprovação, através da arqueologia, está sendo feita em cada dia que passa. Inclusive foi divulgado pelos jornais e vocês possivelmente já encontrarão no Google, se fizerem uma pesquisa, do último achado arqueológico em Candelária, Rio Grande do Sul. Então essas placas fragmentaram-se e flutuam. Outra coisa importante que precisamos dizer é que as rochas, elas apresentam-se, às vezes, sempre em camadas, mas essas camadas, às vezes, encontram-se na horizontalidade, outras vezes encontram-se onduladas, e outras vezes as camadas estão dispostas plenamente numa posição vertical. Isto aí apenas traduz as movimentações telúricas gigantescas de forças imensas, incomensuráveis nas entranhas da Terra que provocava as movimentações na superfície, e a crosta já solidificada ia assumindo as diversas conformações que hoje podem ser constatadas e que são tão estudadas através da formação, da profissão, dos conhecimentos que pertencem ao campo da geologia. Então eu citei a placa sul-americana, citei a placa de Nazca, mas existe também a placa australiana, a placa filipina, a placa antártica, a placa do Pacífico, a placa africana, a placa do Caribe, a placa norte-americana, placa somaliana e a placa árabe e a placa eurasiática. Tudo são placas, e nos pontos de encontro destas placas, meus irmãos, o que acontece é a formação das cadeias de montanhas. Assim como ocorreu aqui, ao longo da América do Sul, a formação da Cordilheira dos Andes, noutras regiões da Terra existem também zonas montanhosas e montanhas muito altas em decorrência do encontro destas placas que prosseguem fazendo a sua movimentação. Nós temos que a vida dos mares, ela não foi agitada por essas movimentações. Nos mares, os seres vivos continuaram progredindo, porque, na verdade, essas agitações todas das quais falamos verificaram-se na Terra. A partir da vida surgida no mar, começou a acontecer a invasão do mundo vegetal e também do mundo animal em direção à terra firme. Depois que aconteceram as condições favoráveis para que este evento pudesse se verificar. Os despojos dos fósseis de animais e de plantas, que são na forma fossilizada encontradas, inclusive as grandes jazidas de carvão de pedra, nada mais são do que florestas do passado, que ficaram fossilizadas e enterradas e hoje são extraídas como fonte de energia, comprovam que existiu naquele tempo a vida em terra firme. É claro que a gente pergunta, mas como pode acontecer o processo de fossilização de um ser vivo ou mesmo de uma planta? Acontece, meus irmãos. Basta que substâncias minerais comecem a penetrar nessas formas que ficam soterradas e as estruturas orgânicas paulatinamente vão sendo substituídas por esses minerais presentes na massa líquida que vai entrando no organismo, e a parte orgânica desaparece, e no lugar daquela parte orgânica fica tão somente pedra. Até ovos de dinossauro já foram encontrados, meus irmãos, na forma fossilizada. Isto nos museus a gente tem notícia, não só do fato, mas pode também, onde exista como coleção, a se apreciar esses achados que comprovam o passado. Depois que aconteceu esse processo de fossilização, a gente vai ver que realmente, com base nessas movimentações telúricas, erupções vulcânicas, grandes cataclismas acontecidos no planeta, quedas de grandes meteoros no planeta, aconteceu o extermínio dos grandes répteis que existiam nas florestas no passado. De acordo com a classificação dos períodos no ciclo evolutivo, usando-se as mais utilizadas, nós temos
que todas elas fazem parte do período terciário. Os principais períodos, como eu já disse e repito, são o primário, de transição, o secundário, o terciário, o diluviano e o pós-diluviano, que vem a ser o período atual. É em cima destes períodos, meus irmãos, que propositadamente aqui estamos citando como 6, dá para fazer uma analogia com os dias de Deus. Cada período um dia de Deus. Porque se o mundo foi feito em 6 dias e no 7º dia Deus descansou, poderemos dizer que na doutrina espírita, usando essa tabela de classificação, porque existem outras, a Terra foi feita em 6 períodos e no 7º período ainda vai acontecer o descanso. Nós temos o primário, transição, secundário, terciário, diluviano e o atual, ou atual. Vão dar 6 períodos por tudo. Como realmente é necessário que nós aumentemos o nosso conhecimento para fugirmos daquelas informações que não traduz nenhuma falta da humanidade, porque vejam bem como coloco a situação. Eu era possivelmente, e todos vocês também, que vivemos no passado. E muitas vezes, para satisfazer nossos interesses particulares, nós criamos verdades que ficaram convencionadas pelo homem e cristalizadas como coisas divinas e sagradas. Vejam só, Nicolau Ptolomeu, ele formulou um modelo onde existiam 11 céus e eram esferas concêntricas, uma dentro da outra. E até existia a definição, a designação de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, 7º céu, que era o céu dos bem-aventurados. Percebam bem, meus irmãos, temos que nos libertar. Uma das coisas que a gente ainda diz hoje, quando enxerga no horizonte e se tem a impressão de que a Terra se une com o mar, é lá no fim do mundo. Eu fui até lá perto do fim do mundo. Tinha um medo que existisse o fim do mundo e que as águas caíssem no abismo. Então as pessoas tinham medo de andar pelo oceano. Isso aconteceu não muito distante. No ano de 1400 para cá ainda tinham essa crença as pessoas, né? Então, eu já disse, esse número de períodos está sendo aqui usado, é usado pela ciência, mas ele não é absoluto, porque depende do sistema de classificação utilizado. Então, esse primeiro período refere-se ao resfriamento do planeta, e que nós já citamos. Nós vamos prosseguir na próxima oportunidade, daqui a um mês, nestas considerações, porque na verdade eu hoje falei no primário, que refere-se ao resfriamento do planeta, falei na transição, que é a continuidade do resfriamento, falei no secundário, onde já tinha vida no planeta Terra, e estamos agora no terciário, quando a vida começou a invadir a Terra, porque no começo pouco da Terra era seca. Ela sempre tinha uma certa quantidade de água, e os primeiros seres vivos que invadiram o nosso planeta Terra foram os anfíbios. Meus irmãos, nós fizemos essas considerações que, para quem não sabe, estão contidas na Gênese segundo o Espiritismo, e que, em obediência à orientação das entidades espirituais, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é conhecido pelo cognome de Allan Kardec, porque ele não se sentiu e não era o autor desta obra magnífica, escreveu. Então nós estamos falando de doutrina espírita, sim, só que hoje foi bastante de ciência, e ainda precisaremos sempre ter nas nossas referências os conhecimentos científicos, porque quando falarmos das curas, quando falarmos dos fluidos, da espiritualidade, dos fluidos de nossa propriedade, dos fluidos das regiões umbralinas, também precisaremos de conhecimento de ciência. E nunca vamos nos libertar desta necessidade de nos embasar nesses 3 aspectos. Porque é a filosofia que nos ensina a pensar, a ciência que nos mostra o caminho concreto usado por Deus através do trabalho de seus filhos, seus co-criadores maior, e religião, porque Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia. Dizendo assim, meus irmãos, eu vou propor para vocês que nos asserenemos,
Que tranquilizemos a nossa respiração neste momento, que pensemos em Jesus, nosso Mestre, e que pensemos nos irmãos maiores, que pensemos no Lar Maria de Nazaré, no Recanto de Irmãos, no Burgo dos Lírios, mas também no nosso lar e em tantas outras colônias espirituais. Não podemos ter a pretensão de achar que estamos sendo escutados em todos os recantos da espiritualidade, mas é o nosso anseio, é o nosso desejo, é a nossa súplica endereçada a Deus, onipresente e Criador dessas maravilhas todas, a respeito das quais estamos tentando pensar e analisar. Que possam esses irmãos espirituais, porque a Terra nas suas movimentações e na sua trajetória evolutiva, pois que o planeta também evolui, está passando pelo momento decisivo da transição planetária. E somos conhecedores, meus irmãos, que personalidades, almas existem no planeta Terra aos milhões. Hoje mesmo tivemos a notícia triste de um pai e de uma mãe que maltrataram um filho pequeno, incapaz porque tinha 3 ou 4 anos de idade, até a morte. Percebam bem, meus irmãos, como somos na humanidade e como neste intercâmbio acontece a influência do mundo das sombras. Como a maldade existe e como em decorrência desta maldade acontece também o sofrimento e a dor. Na transição planetária sabemos que num dia este planeta irá ser regenerado. O processo de mudança já está acontecendo, e tanto no plano espiritual umbralino, como no plano material, no mundo dos encarnados e desencarnados, existem almas malévolas que estão sentindo que é chegado o momento no qual elas, por serem já inconvenientes e inviabilizarem a continuidade da progressão deste planeta, precisarão ser afastadas deste orbe e colocada em um mundo inferior primitivo, onde o amor do Pai irá prosseguir, envolvendo esses nossos irmãos, que se comprazem na prática do mal, e assistidos pelos bons espíritos, irão num dia dentro da eternidade conseguir concluir seu processo de reparação, de cura, de purificação, para que consigam na sua trajetória de progresso marchar em direção a Deus, bem como previsto e definido foi na parábola do filho pródigo. Então ninguém vai ser castigado por Deus, mas todos irão curar suas chagas, suas doenças, que são decorrentes das transgressões que praticam contra as leis do amor, contra as leis divinas, que precisam ser tomadas como referenciais pelas almas que querem estreitar seus laços de relacionamento com as forças do bem, com Cristo e com Deus. E aqueles que já são inconvenientes e estão inviabilizando a continuidade do progresso destas personalidades almas, irão ter o seu destino, pois sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai, nesta galáxia e nas outras galáxias presentes no universo. Que possam os missionários da luz serem envolvidos por vós, amigos espirituais, que vocês possam vibrar mentalmente, endereçando a esses irmãos grandiosos energia de amor, energia de paz, e que as forças poderosas do bem possam levar muito ectoplasma que pode ser coletados nas casas espíritas, mas também nas outras agremiações religiosas centradas em Deus e que usam Cristo como modelo e guia, para que possa ser usado esse ectoplasma mesclado com os fluidos bons da espiritualidade como medicamento para estas almas que tanto sofrem em todos os recantos deste planeta. Suplicamos pelas crianças abandonadas, suplicamos por nossos entes queridos, suplicamos pelos países beligerantes, que no conflito de suas interpretações equivocadas até usam Deus como referência para justificar a sua agressividade, a sua maldade,
para com os seus semelhantes. Tem tanto para ser dito. Doentes nos hospitais, apenados nas prisões, irmãos que sofrem, que se mercantilizam, vendendo seu corpo nas atitudes prostituídas, que prejudicam sua saúde, usando drogas, que irão criar lesões em suas almas, porque se não obtiverem a cura no momento, com certeza irão levar suas almas doentes pelo processo da morte em direção ao outro lado da vida. E elas precisarão sarar, e esta cura se processa muitas vezes através das patogenias que criam tanta dor, tanto sofrimento, tanto conflito. Oramos por aqueles que praticam o mal também, pois afinal de contas são nossos irmãos, muitas vezes invigilantes, que não praticam o conselho dado por Cristo, chamado vigilância e oração, paz e amor, indulgência para com as imperfeições dos outros. E assim, então, eles não amam ao seu próximo e nem extravasam seu amor a Deus sobre todas as coisas, e como tal estão sujeitos às consequências, aos assédios, às obsessões. Eu sei, irmãos amados, que neste momento recebemos graças que transcendem as nossas capacidades de entendimento, mas eu aproveito este ensejo e peço bênçãos e força, e saúde e condições, para que os irmãos que trabalham na rede virtual consigam prosseguir nesta atividade de intercâmbio que apresenta significado em múltiplas dimensões onde a vida existe. Almas desencarnadas, almas luminosas, almas doentes, almas saudáveis e também no plano material. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa envolver a todos e que os missionários da luz possam ter toda a força necessária para prosseguirem auxiliando esta humanidade tão sofredora. Obrigado, Jesus, e que assim seja. A Rádio Luz Espírita apresentou programa Palestra Espírita Online, uma produção Equipe Luz Espírita. Acesse www.luzespirita.org.br